Bom dia, meus amores. Mais uma semana, semana 24, pintando aí. E hoje nós vamos ver na nossa aula de português o desafio de conquistar mais conhecimento lá na nossa página 38. Então vamos começar na unidade número 6, todo mundo pegando o seu manual, para que a gente possa dar continuidade nos nossos conhecimentos. Então, abram a apostila para que vocês possam visualizar melhor este conteúdo de entrada. Então, para começo de conversa, a Marina e a Anitta e Emília gostam muito de frequentar a biblioteca da Escola Mundo Mágico. Quando encontram algum conteúdo interessante, elas compartilham com os colegas e também com a professora Fernanda. Na biblioteca, a Marina escolheu um livro que Emília achou que seria muito difícil de ler. Por que você acha que ela teve essa impressão? Olha só o livro que ela achou. Uma viagem pela central de comando do nosso corpo. Por que será que a nossa amiga achou que a outra amiguinha dela acharia este livro difícil? O que você acha? Por causa do título? Pois bem, olha só o que elas conversaram. Vocês viram este livro sobre o nosso cérebro? É fascinante. Parece muito difícil de entender, Marina. Eu já li esse livro. Está escrito de uma forma que podemos entender. Ele traz muitas informações a respeito das pesquisas científicas. Então, a Emília achou que ia ser difícil, mas a Anitta falou que ia ser muito fácil, porque ela já leu. E você, considera o tema do livro que Marina escolheu interessante? O que você me diria? O que você falaria para o seu colega sobre este livro? Nós vamos ter uma aula de Zoom a respeito disso, hein? Olha o que a professora fala. Há outros textos que deixam a ciência mais fácil de entender. E eu vou mostrar a vocês. Observando o título do livro pelo qual Marina se interessou, na sua opinião, por que o nosso cérebro é chamado de central de comando do nosso corpo? A ciência produz conhecimentos que melhoram a vida de todos, né? Então, provavelmente alguém próximo a você já relatou como era o mundo antes do surgimento da internet ou do celular, por exemplo. Essas tecnologias são fruto de pesquisas e desenvolvidas por cientistas. Pergunta para o papai, pergunta para a mamãe como que era o mundo sem internet, como que era o mundo sem celular. Eu aposto que eles vão dizer várias histórias. Na época em que eu, em que o papai, em que a mamãe éramos crianças, não tinha o quê? Não tinha internet de fácil acesso. Não tinha também celular. Nós não tínhamos celular para brincar como vocês. E você consegue imaginar a sua vida sem essas tecnologias mencionadas? Já pensou você viver num mundo que não tenha celular, que não tenha internet? Ai, meu Deus, como será? Como será que você iria viver? E nós vamos conversar sobre isso em alguma interação. Então, vamos observar um pouquinho para compreender melhor. O cérebro, o nosso cérebro, ele controla tudo o que acontece no nosso corpo, desde as sensações, os sentimentos, até os nossos movimentos.
como andar, correr, jogar bola, escrever, ler. Exatamente, Marina. Eu trouxe uma reportagem que ajuda a entender como o cérebro funciona. Vamos conhecê-la? Então, a professora Fernanda ficou tão entusiasmada com o interesse dos alunos por assuntos científicos que ela lembrou de uma reportagem que ela havia lido recentemente, como o cérebro reage ao uso do celular. E aí ela resolveu compartilhar com os seus alunos. Vamos conhecer esse texto na página seguinte. E essas perguntinhas aqui, da 1 a 4, vocês vão ler, vão pensar, porque nós vamos debater essas questões numa aula de interação, certo? Então, vamos ver o que a professora trouxe. Hora da leitura. Mexendo com a sua cabeça. Como o smartphone bagunça o seu cérebro e altera a central de controle do seu corpo. Escrito por Elton Simões Gomes, de Tilt, em São Paulo. Você pode não perceber, mas alguma coisa acontece no seu cérebro toda vez que a telinha do seu celular se ilumina. Olha só, o aparelhinho já virou parte essencial do nosso corpo e mexe mesmo com a nossa central de controle. Pode mudá-la, substituí-la em algumas funções ou condicioná-la a se comportar de determinada maneira. Olha só o nosso cérebro. O celular já é uma extensão do nosso cérebro. O que isso quer dizer? É como se ele já fizesse uma parte do nosso corpo. Você utiliza como uma parte da memória, como se fosse parte de você. Claro que nem todas as interações do smartphone com o seu cérebro são úteis ou saudáveis. O aparelho é todo pensado para fazer você ficar louco para pegá-lo o tempo todo. Funciona assim. Todas as vezes que pinta alguma notificação no seu celular, seu cérebro produz uma substância chamada dopamina. Essa substância é responsável, entre outras funções, por gerar a sensação de bem-estar em nosso corpo. Alguns alertas, em especial, como sinalizações de curtidas ou comentários em postagens que você fez, aumentam ainda mais essa sensação. Olha só, você faz uma ação, tem a liberação de dopamina e se sente bem. A tendência é querer fazer isso mais vezes, diz Moria. Então, quanto mais coisa a gente põe na internet e a gente fica pensando, ai, será que vai ter uma notificação? Será que alguém vai comentar minha foto? E a toda hora que a gente escuta um plim-plim, a luzinha acendendo no celular, a gente tem vontade de ir lá pegá-lo. Então, se você já se pegou rolando o feed no Facebook ou no Instagram por horas e horas, fica lá mexendo, olhando, querendo loucamente postar algo, saiba que você já caiu nessa armadilha. É chamado círculo vicioso de bem-estar, que faz o seu cérebro esquecer do mundo. Será que o papai e a mamãe também já estão assim? O smartphone deixa a gente conectado 24 horas por dia, recebendo uma injeção de substâncias no cérebro cada vez que apertamos a bolinha do celular.
para ligar. Tem gente que diz que o celular tira o treinamento do cérebro, que faz mal. Pode fazer se você deixá-lo de usar. Pode fazer se você deixar de usá-lo para funções mais complexas. O celular é uma ferramenta aliada. Você pode deixar funções corriqueiras para fazer nele e usar seu cérebro em atividades mais complexas. Viram só o uso do celular? Pois bem, vamos explorar o texto. O texto que você leu é uma reportagem científica, assim como a notícia. Ela é um texto informativo, divulgado em jornais, revistas, impressos ou eletrônicos. Também nos sites. Por meio dessa reportagem científica, podemos ficar por dentro das descobertas da ciência, que são feitas com muita pesquisa e estudo. Olha o que a Anita fala. A maior parte do nosso conhecimento é obtida a partir dos meios de comunicação. Por isso é importante que eles também abordem temas relacionados à ciência. Então, com relação a essa reportagem apresentada pela professora Fernanda, o trabalho desenvolvido pelos pesquisadores foi em torno de um aparelho de uso muito frequente hoje em dia. Qual é este aparelho? Marca um xizinho. A Marina ficou um pouco confusa sobre a diferença de notícia e reportagem. Vamos ajudá-la esclarecendo essa dúvida? Então, a professora Fernanda mostrou a seguinte tabelinha e pediu que os alunos relacionassem essas características. Então, você vai fazer a mesma coisa, marcando um X. Qual que é que relata um acontecimento novo? É a notícia ou a reportagem? Qual que dá detalhes sobre um fato que já foi notificado? É uma notícia ou é uma reportagem? E assim você vai fazer com as demais frases. Número 3. Informações que antes eram conhecidas apenas pelos cientistas chegam a toda a população com a divulgação de reportagens científicas. No caso de Mexendo com a Cabeça, descobrimos que as opções para uma vida saudável envolve. O que envolve uma vida saudável? Usar mais o celular? Deixar de usar o celular? Ou usar o celular de forma adequada? Marca com um X. Apesar do seu conteúdo, uma reportagem científica não é escrita por cientistas ou pesquisadores, e sim por jornalistas. Vocês vão voltar lá no texto e vão sublinhar qual é o nome do jornalista que escreveu essa reportagem. Número 5. Releia a reportagem observando as imagens. Quando a gente vê uma reportagem com imagem, com os desenhos e com as cores, o que vocês acham? Vamos trocar ideias? Na sua opinião, as imagens auxiliam a gente a compreender o assunto do texto? Número 6. Expressões como mexendo com a cabeça e bagunça o seu cérebro não são comuns em textos científicos, porque textos científicos, geralmente, os cientistas usam palavras difíceis. Como esse texto foi escrito por um jornalista, ele usou palavras que a gente consegue, ele usou frases que a gente consegue entender melhor. Então, ele usou essas frases, mexendo com a cabeça e bagunça seu cérebro. Porque ele pertence a uma linguagem informal, é o que a Pro disse, não foi escrito por cientistas. Então, vocês vão voltar lá no texto e sublinhar outros exemplos de expressões que o jornalista utilizou de uma forma, de uma maneira, com uma linguagem informal. Letrinha B. Por que você acha que essas expressões
foram usadas na reportagem? Coloque aí. Lembrando que linguagem informal é aquela que utilizamos no nosso cotidiano, a qual não segue nem necessariamente as regras gramaticais. Questão 7. Para escrever uma reportagem, é comum que sejam feitas entrevistas com pessoas que possam contribuir com o assunto que será abordado. Então, quando a gente faz uma reportagem, é muito interessante a gente entrevistar alguém. Nesta reportagem que nós vimos, existem várias falas de pessoas que foram entrevistadas. Essas falas, elas estão escritas entre aspas. Olha o que é aspas, se você não lembra. Então, você vai encontrar lá no texto, pelo menos uma fala e vai anotar aqui embaixo. Existem várias frases entre aspas. Você vai anotar somente uma, certo? Para finalizar a página 45, a reportagem científica tem como característica mencionar frequentemente palavras ou expressões comuns no campo da ciência. Porém, como esse texto é destinado ao grande público, seu autor procura explicá-las da forma mais simples possível. Se fosse um cientista, pode ser que a gente não ia entender nada do que ele escreveu. Mas como foi uma pessoa que escreveu para as pessoas em geral, para elas entenderem, ele usa palavras de fácil entendimento. Então, nós temos duas partes do texto aqui. O que vocês irão fazer? Na letrinha A, no primeiro trecho, esse que está em roxinho, né, em lilás, vocês vão encontrar o significado de uma palavra. Ele está explicando uma palavra. Que palavra que ele está explicando? Vocês vão fazer o quê? Circular esta palavra. Já na letrinha B, no trecho 2, você vai sublinhar o quê? A expressão que quer dizer círculo vicioso. O que ele quis dizer que é o círculo vicioso? Você vai sublinhar. Número 9. Segundo a reportagem, cientistas e pesquisadores chegaram à conclusão de que para o cérebro, o celular já virou parte do nosso corpo. O que você acha que o autor da reportagem quis dizer ao afirmar que o celular já virou parte do nosso corpo? Anote aí. A letrinha B é para você escrever um pequeno texto no seu caderno. Não precisa, tá bom? Depois nós vamos também conversar sobre isso numa aula de interação, assim como o exercício número 10. Então, eu espero que vocês façam com muita atenção e daqui a pouco a gente volta para a nossa correção. Até mais!